A paz do Senhor, meus irmãos. Meu pai vai gravar para vocês. Pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estou aqui com a minha filha Emily Kelly. Está uma moçona já. 8 anos. Nós somos crentes em Jesus. Isso. Porque quem garante a nossa salvação é Jesus. Ele é o nosso Salvador. e o nosso Senhor. e o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor e é o nosso Deus. Porque a nossa fé está em Deus. Jesus morreu por. Nós. Então, gente, tá aqui nossos filhos têm que ser ensinados no caminho que devem andar. Eu pergunto para vocês, qual é o caminho que a Bíblia ensina a ensinar o menino? Qual é a direção? O que a palavra de Deus nos ensina quando nos adverte, nós, os pais, a ensinar a criança no caminho que deve andar? Essa criança, ela tem que andar no caminho do entendimento da palavra de Deus. O caminho é esse. Ela tem o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. E para isso, é preciso ensiná-la. Principalmente, o que o Evangelho revela. Será que sua criança sabe o que é o Evangelho? Será que sua criança está sendo formada no caminho que ela deve andar? O preceito, a direção, os valores, os princípios para uma vida com Deus? Será que a sua criança está sendo ensinada no caminho? Ou a sua criança está sendo ensinada numa vida religiosa, numa formalidade religiosa, num conhecimento de uma vida religiosa? Então, para cá, pai, minha filha está aqui, tem sido ensinada no caminho. Alguém disse para ela, Emily, tu é crente da igreja. Ela disse, sou crente em Jesus. É ou não é, pai? Nós somos crente em Jesus. Nós não somos crente de igreja. Nós somos crente em Jesus. Porque nós somos a igreja. E aí, nós temos que entender que Jesus está em nós. E Jesus é o que, pai? É o nosso Salvador. Ele morreu Por nós. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Quem é Jesus? O que ele significa? A importância da nossa fé nele. O que ele conquistou para nós. Por que ele morreu. E por que devemos crer nele. E por que não é igreja, nem vida religiosa, nem isso, aquilo outro que nos leva a Deus. Por que só Jesus? É isso que nossos filhos e filhas têm que aprender. Amém, pai? Pode ir, pai, brincar. Então, gente, nesse momento, eu quero levar para vocês essa importância, essa importante orientação. Por quê? Porque hoje as crianças estão crescendo sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento de Cristo, sem ser formada no caminho, que é o ensino
da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos ensina, para que tenhamos o entendimento, é preciso formar na mente das crianças o conhecimento de Cristo, o ensinamento de Cristo, porque senão sua criança vai crescer sem andar no caminho, sem conhecer o caminho. Sabe por quê? Porque muitos estão preocupados em formar seus filhos dentro da vida formal, dentro de igreja. Muitos estão preocupados em ensinar a seus filhos o caminho da religião, o caminho da igreja, o caminho da vida religiosa. Mas a palavra não ensina isso. Quando a palavra diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, a palavra de Deus não está ensinando, mandando você formar o menino uma vida de igreja, um religioso de igreja. Colocar seu filho dentro de uma direção de práticas, de devoção, de obrigação, de vida de igreja. A obrigação do pai é formar no entendimento da criança o conhecimento da palavra, o conhecimento de Cristo. Não é formar o menino religioso, um prosélito de uma instituição, de homens dentro de instituição. E aí as pessoas, eu vejo muitas pessoas dizerem, mas meu filho foi criado na igreja, desde pequeno, porque ele desviou, porque ele foi para esse caminho. Você acha que a Bíblia manda alguém criar o filho dentro da igreja? Você acha que a igreja é o caminho para o homem ir a Deus? Aonde você viu que a Bíblia, aonde você leu, aonde você foi instruído pela palavra para ensinar seu filho dentro de igreja? Quem lhe ensinou isso? Aonde Deus lhe ensinou isso? Bem, a vida social religiosa dentro das religiões é importante para a pessoa ter uma vida saudável na sociedade, onde a pessoa vai se privar de beber, de roubar, de se prostituir, entre aspas, porque todas as religiões formam na pessoa um exterior do bem, um caráter de bondade, do bem. Isso é todas as religiões. Todas. Todas elas pregam o amor. Todas elas pregam o bem. Todas elas falam de Deus. Todas elas ensinam as pessoas a não roubar, não matar, não se prostituir. Todas as religiões. Mas isso não leva uma criança a Deus. Leva a pessoa a uma formalidade numa vida social religiosa, dentro daquele comportamento, daquele padrão, daquele usos e costume. Isso o mundo vive. Agora, para você ter o conhecimento de Deus, ir a Deus, estar verdadeiramente em Deus, não é por esse caminho. Não é o caminho da formalidade e da vida religiosa, da prática do bem, de justo, de santo, dentro da religião. O caminho é o conhecimento da verdade. Essa verdade está revelada nas Escrituras. Esta verdade é Jesus. A verdade, que é o poder de Deus para salvar o homem, é o Evangelho, que Jesus trouxe, pregou, informou ao mundo. Por onde o mundo vai ter o conhecimento do caminho, do meio, da porta, para ter acesso a Deus, para ter uma vida formada no entendimento, nos princípios de Deus. Então não é religião, não é vida religiosa. O mundo já vive isso. Jesus, ele veio porque o homem tinha necessidade de salvação, de sair da perdição, de ser justificado, livre da condenação do pecado e chegar a Deus, para a promessa da vida eterna com ele, não sofrendo o juízo. Se as religiões resolvessem o problema do homem para com Deus, Jesus
Não precisava ter vindo. Se fosse pela vida religiosa, dentro de alguma religião ou igreja, Jesus não precisava ter vindo. Ele veio porque foi necessário para nós. Ele veio porque não tinha nenhum outro meio. E o povo ainda quer criar meios para o homem ser salvo. Pisando o sacrifício de Cristo. Anulando e desprezando o sacrifício de Cristo. Rejeitando e adicionando outros meios para ir à salvação. E rejeitando o sacrifício de Cristo. Que é a única obra operada pelo próprio Deus. Por onde o homem pode ser salvo. E o povo rejeita isso. Por meio da sua religião e da sua religiosidade. Muitos são ensinados a vida religiosa. Não têm o conhecimento de Cristo, de Deus. Muitos são praticantes e devotos à religiosidade, à formalidade. Não são praticantes da palavra de Deus, da fé verdadeira em Deus, da vida de santidade verdadeira em Deus, da vida consagrada verdadeiramente a Deus. Muitos, e uma grande multidão de pessoas no mundo inteiro, a maior parte da humanidade, vivem dentro desse engano, numa vida formal religiosa, como se fosse o meio, o caminho, a verdade de Deus. Então, quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, a Bíblia, Deus, através da sua palavra, está nos orientando, nós que temos o conhecimento de Deus, nós devemos ensinar aos nossos filhos, passar para eles esses valores, esses princípios, a instrução. E o ensino não é forçar, tá, gente? Porque tem muita criança forçada a ir para a igreja. Tem muita criança que vai a pulso para a igreja. Não, porque você é crente, tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. E com isso a criança, indo para a igreja, estando na igreja, cria indignação no seu coração e não aprende de Deus. Não aprende de Deus. Porque não é em igreja que Deus manda levar a criança. É ensinar. Senta na tua casa, com a tua família, na hora do almoço. Na hora que todo mundo estiver livre, a criança já veio da escola, você largou do trabalho, a mulher terminou as tarefas de casa, é hora de um descanso. Antes de dormir, pega o povo, pega a tua família, tua mulher, teus filhos, se senta na beira da cama, no chão, na mesa, onde tu quiser. O importante é que tu coloque a palavra no meio, para que todos tenham o conhecimento dela. Faça isso. Ao invés de estar forçando teu filho a ir para a igreja, de estar forçando teu filho a ser crente de igreja evangélica ou de qualquer religião, ao invés de estar formando no teu filho um religioso, praticante, devoto das obrigações religiosas, começa a pegar a palavra de Deus, você mesmo, vai estudando, vai aprendendo e passando para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para a tua família. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Quem criou essa ideia de igreja, gente? Quem criou essa ideia de vida de igreja? Quem criou essa doutrina e esse conceito de que a vida com Deus é dentro de igreja, cumprindo prática de igreja, trabalho de igreja, devoção de igreja, e viver uma vida dentro de sacrifício religioso, de cerimônias, de obrigação, dentro de igreja como se fosse para Deus? Quem criou isso? Não foi Deus que trouxe essa orientação para nós. Isso foi criado pelos homens que levantam suas igrejas para trazer o povo para si, dentro dos seus impérios, para que domine sobre o povo e lucre, fazendo negócio do povo. Aonde Deus ou Jesus orientou alguém a estar na igreja, levar os filhos para a igreja, é ensinar a criança, é formar nela o conhecimento de Cristo, é o entendimento de Deus. Nem você, muitas vezes, que está em igrejas, não aprende nada de Jesus, muito menos teus filhos.
tanto você como teus filhos pode ser um religioso, pode ser um praticante da formalidade religiosa, pode ser um devoto de uma religião. Dentro desse ambiente que nem você nem seus filhos estão aprendendo de Cristo, estão aprendendo a ser escravo do lugar, do ambiente, estão aprendendo a se submeter ao homem que governa nesse ambiente, a viver sua regra de fé e prática dentro dos usos e costumes e dos preceitos estabelecidos dentro do ambiente pelos homens. É o que vocês estão aprendendo e estão vivendo. Uma vida de devoção não a Cristo, pela palavra dele, mas uma vida de devoção e prática à religião, à instituição que você está sendo propriedade dela, membro dela e governado por ela. Você precisa ser cristão, discípulo de Cristo, praticante e devoto da palavra de Cristo e governado por Cristo na condução no entendimento da palavra dele. Tanto você como sua família. E é isso que você precisa fazer. Teu filho é um religioso de igreja como você. Ele não tem conhecimento nenhum de Cristo. Ele não está pronto, eu acho que nem você também, para um debate consciente, inteligente, de princípios de Deus. Para se defender, para defender a fé, com razão e com entendimento. Ele não está pronto e nem você. Porque não estão sendo formados no conhecimento de Cristo, não estão aprendendo de Cristo. O que ele conhece não, tem que ser crente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo que eu sou crente, a minha igreja não permite, o pastor não permite. É isso que ele aprende, é isso que você aprendeu, é isso que seus filhos estão aprendendo. E não é isso que leva vocês a ser de Deus e a estar em Deus, vivendo na fé e na esperança, em comunhão com Deus. Não é isso. É o que eu trabalho sempre aqui, é a palavra, irmãos. Não é princípios de igreja, de religião. Não é obrigação nem devoção de igreja nem de religião. Eu trabalho aqui o conhecimento e o entendimento da palavra, levando para vocês o que a palavra nos ensina. Vocês acham que os judeus, na velha aliança, quando viviam no templo, eles viviam isso que o povo vive hoje dentro das igrejas evangélicas? Vocês acham que os apóstolos, quando iam para as sinagogas, eles iam viver esses cultos que o povo vive hoje dentro das igrejas evangélicas atuais? Vocês acham que Jesus orientou sua igreja, seus seguidores, a estar dentro de alguma igreja, submisso sobre toda a ordenança e obrigação estabelecida pelo líder dentro da hierarquia do sistema onde o homem domina e impõe as regras? Você acha que Cristo orientou sua igreja, seus discípulos, a estar dentro de alguma instituição como meio de servir a Ele, como um lugar central para buscar a Deus, como um ambiente central, místico, para adorar a Deus, como um lugar onde você tem que estar para ser de Deus? Será que Jesus ensinou isso a alguém? Meus amados irmãos, é preciso parar para ouvir. O que precisa esse povo é dar ouvido à palavra de Deus. É ser prudente, estar mais atento a ouvir, analisar o que estão levando para vocês. E ser prudente e examinar nas Escrituras, para ver se condiz com a doutrina de Cristo. É isso que falta em nós. Ser prudente para examinar as Escrituras. Ser zeloso da doutrina de Cristo. O que Deus quer de nós é que estejamos adorando a Ele, cultuando a Ele. O que é o culto? Muita gente precisa aprender o que é culto, cultuar.
O que Deus quer de nós é que nós estejamos se santificando a nossa vida para Ele, para estar andando com Ele. E por onde eu vivo e faço isso? Não é dentro de igreja. Não é dentro de trabalho, obrigação, ritual e devoção de igreja. Não é por meio de culto de igreja, esses cerimoniais, esses movimentos que o povo vive em nome de culto, de adoração, de buscar a Deus, de adorar a Deus. Não. Jesus não ensinou isso. Jesus não era membro do templo. Jesus não ia para o templo buscar a Deus. Jesus nunca ensinou a nenhum dos seus discípulos a estar em templo fazendo nada. Jesus ia para o templo ministrar a palavra para mostrar àqueles que estavam no templo cegos, desviados, corrompidos do conhecimento de Deus, usando a Bíblia, mas estavam mortos e perdidos, cegos, corrompidos do conhecimento de Deus. Jesus ia para o templo para iluminar o entendimento deles, usando as Escrituras. Jesus usava as Escrituras. Os apóstolos iam para os templos, para as sinagogas, aliás, porque o templo foi destruído. Os apóstolos iam para as sinagogas, não era viver esse culto, esse cerimonial, esse ajuntamento que o povo vive hoje dentro de igreja. E outra coisa, tá? Não era todo dia, o dia todo, de manhã, de madrugada, de noite. Era uma vez na semana. Porque eles tinham que priorizar o trabalho. Eles tinham que cuidar da vida social, secular. E no sábado, o costume dos judeus, eles iam aprender de Deus para viver no dia a dia. Não era uma vida de escravidão, de sacrifício religioso. Não era uma vida fanática dentro de locais, vivendo esse movimento de culto, como hoje o povo vive, e cada vez mais vazios do conhecimento de Deus. É tanto culto, é tanto poder, é tanto ajuntamento, é tanta busca de Deus, e o povo cada dia mais distante, vazio, sem conhecimento de Deus, mortos, perdidos e afastados de Deus. E o pior, pensando eles que estão vivos. Os que têm nome de que vivem estão mortos, mortos espiritualmente. A morte é a perca, é afastamento de Deus. Não tem comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é em vida de igreja, não é em sacrifício de igreja, não é em devoção de igreja. Comunhão com Deus não é dentro de culto de igreja, dentro de sacrifício de igreja. Comunhão com Deus é na palavra, é se santificando, guardando e tendo ela no entendimento. Comunhão com Deus é pela palavra, é pelo conhecimento, é pelo entendimento para ter a vida com Deus. E Paulo vai dizer isso, Efésios 4, 16 e o 17, que muitos estavam apartados da vida com Deus pelo entenebrecimento do entendimento corrompido, sem o conhecimento de Deus. Os apóstolos iam para as sinagogas nos sábados ensinar, pregar o evangelho. Eles não iam viver esses cultos de poder, de profecia, de milagre, de campanha, de pacto, de voto, de unção. Esses cultos proféticos que nem hoje o povo vive. Os apóstolos não viveram isso. A igreja de Cristo não foi ensinada a viver isso. E por que o povo vive hoje como se fosse uma regra, um mandamento, uma obrigação, um dever para ser de Deus? Por que o povo vive hoje? Porque a maioria dos líderes, pastores de igrejas evangélicas e outros líderes de religiões falsificam a palavra de Deus, adulteram a palavra de Deus, tira o princípio da palavra e coloca a tradição e a doutrina das igrejas, e com isso o povo é privado da graça e do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer o caminho para andar por ele e ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Eu jamais vou ensinar minha filha vida de igreja evangélica. Nem eu,
sou mais praticante da religião evangélica e nem minha filha, nem minha família vai ser. Minha família tem que andar uma vida de fé em Deus, uma vida de comunhão, de adoração a Deus, no conhecimento da palavra. Não dentro de obra religiosa, de sacrifício religioso, de formalidade religiosa, de penitência e flagelos religiosos, de obrigação e devoção religiosas. Dentro de uma instituição, de um local místico, onde eles dizem que é ali o lugar para estar, e não pode sair dali, porque senão está desviado de Deus. Jamais eu vou levar minha família a viver isso. Minha filha, que vocês viram aqui no começo, tem 8 anos. Chegou uma amiguinha dela e disse: Emily, tu não é crente da igreja? Eu ensinei a ela a dizer assim: diga a essas pessoas quando vinha você, que você não é crente de igreja. Você é crente em Cristo. Você é crente em Cristo. Você é salva em Cristo. Você anda na palavra de Cristo. Não é em igreja. Porque é importante isso. A humanidade hoje está presa no conceito religião, igreja. Para ser libertas, essas pessoas precisam conhecer a verdade. Então, eu quero levar para você essa orientação nesse momento. Se você não concorda, é um direito seu. Se você me questiona, é um direito seu. Se você critica, não aceita, é um direito seu. Porém, a verdade não está na sua nem na minha opinião. A verdade não é a sua igreja, nem a sua vida religiosa, nem o que o seu líder ensina. A verdade é Jesus. A diferença entre eu, você e todos é que uns estão na verdade e outros não. Agora, para eu saber se eu estou na verdade e o outro não, ou vice-versa, eu preciso ser prudente para analisar a palavra, aprender de Cristo, ser instruído na doutrina de Cristo. Porque a verdade não sou eu nem você. A verdade é Jesus. E nós só somos discípulos dele, se estivermos na doutrina dele. Porém, eu pergunto a você, que me questiona muito, dizendo que eu falo muito de igreja, de pastor e etc. Eu prego o erro, o engano e a mentira, que muitos pastores estão pregando dentro das muitas igrejas. É isso que eu denuncio. Eu combato a fé. Eu combato o bom combate da fé, contrariando tudo aquilo que vem como doutrina, como verdade de Deus, que deturpam o Evangelho de Cristo, que não está diretamente, corretamente pelo Evangelho. Aí eu trabalho, aí eu reprovo, aí eu condeno, aí eu chamo para o esclarecimento com a luz de Deus, tá? Não venha com o seu conhecimento teológico, não venha com o seu entendimento, com o seu doutorado, com o seu título de pastor. Isso não vai me impressionar. Você só vai me impressionar se você vier com a doutrina de Cristo. Porque se não vier, eu já sei que você não vem da parte de Deus. Porque não traz a doutrina. E todo aquele que não está na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Seja você pastor, papa, padre, pastor presidente, profeta, seja lá o que você diz que é. Você só está em Deus. Você só é de Deus se você estiver em Cristo. E a palavra de Cristo estiver em você. E se você estiver pregando a doutrina dele. Se não tiver, olha, eu me aparto de ti. Não vou ser ouvinte do teu ensino, nem da tua instrução, porque tu não tem a Deus e eu conheço a verdade. Eu não serei levado pelo engano. Eu não vou apostatar da fé seguindo doutrina de demônios que muitos estão ensinando. Eu não vou ser negócio de homem com pretexto de obediência a Deus. Eu não vou viver evangelho anátema por homens que não estão em Deus pregando o evangelho. Eu não vou ser
conduzido e nem guiado em doutrina e heresia de perdição, infiltrada na mente do povo, por esses líderes que não têm compromisso com o Evangelho. Se você quiser me corrigir, me questionar, use a doutrina para questionar e reprovar tudo que eu falei aqui. E eu vou te ajudar. Pega a palavra de Deus. Não vai para o Velho Testamento não, tá? Porque doutrina para a Igreja de Cristo não está no Velho Testamento. Sabia disso? A instrução para eu e você, Igreja de Cristo, que somos nós, pessoas, não é uma instituição, a igreja, onde nós devemos estar. Nós, como igreja, o lugar que nós devemos estar é em Cristo. E a palavra de Cristo em nós. Aí eu te pergunto, a palavra de Cristo está em você? Você está guiado, dirigido, instruído, conduzido, orientado, ensinado por ela? Então vamos ver se está. Você que vive dentro dos cultos de campanha, da chave, da vitória, de avivamento, de prosperidade. Você que vive dentro desses cultos proféticos, quarta-feira profética, sexta-feira profética, culto da restauração. Você que vive dentro de pacto, de voto. Você que vive desses cultos que sua fé é dirigida para um objeto, como arca da aliança, rosa ungida, sal grosso. Você que está dentro desses cultos, dessas reuniões, desses homens que diz que é ungido de Deus, cheio da unção, sendo instruído a guardar o sábado para ser salvo, sendo instruído a estar dentro de igreja como lugar central para você ter a presença de Deus e não estar fora de Deus. Porque se você não estiver na igreja, você está desviado de Deus. Porque ensinam que a igreja é o lugar central, o lugar místico, o lugar onde Deus está ali com a sua presença, que você tem que ir lá servir, adorar, viver, praticar, tudo dentro da igreja. Eu te pergunto, isso é a doutrina de Cristo? Jesus ensinou isso? Você está vivendo isso? Tá. Mas Jesus ensinou isso? Você está fora do ensinamento de Cristo. Sabia disso? Jesus ensinou alguém que para ser uma nova criatura, que para ser salvo, para nascer de novo, ter a remissão de pecados, tem que participar de um cerimonial de batismo dentro de água em igreja. Jesus ensinou isso, meus amigos. Você que vive com essa ideia de ser grato a Deus, de dar a Deus o que Ele me deu, dar de volta 10%. Dentro dessa ordenança do dízimo, que você vive dentro dessa obrigação. Porque os pastores agora estão mudando o discurso, né? Não é uma obrigação, é um ato de fé. Mas antigamente eles pregavam que era obrigação, que era dever, que era ordenança de Deus. Agora estão mudando o discurso porque são mentirosos e neles não tem verdade, na maioria desses pastores. Você que está dentro dessa igreja, sendo instruído a ordenança legalista do dízimo, para essa igreja, aonde você é ensinado que aí é a casa do tesouro, que aí é a casa de Deus, aonde você tem que levar os seus 10% como um ato de fé e de gratidão. Eu pergunto a você, Cristo ensinou isso? Isso é uma doutrina de Cristo? Isso foi instruído, orientado, ordenado por Cristo para nós, igreja? Ir para algum lugar chamado casa de Deus e dar 10% ali? Sobre o domínio do homem está, como se fosse servindo a Deus. Jesus ensinou isso a alguém. Eu quero que vocês me mostrem. Eu quero que vocês usem os textos dentro daquilo que Jesus ensinou do Evangelho, dentro da doutrina de Cristo. Não vão conseguir refutar.
não vão conseguir mostrar. Vão criar ideias, vão fazer um malabarismo, vão usar a palavra e dar interpretação errada, como muitos pastores enganou o povo com Malaquias 3:10. Hoje você é difícil ver um pastor pregar Malaquias 3:10. Antigamente, toda hora de tirar oferta, Malaquias 3:10. Toda hora de tirar oferta, Malaquias 3:10. Agora não. Porque Deus tem levantado muitos homens para mostrar ao povo a verdade e o povo está conhecendo. Os poucos. Porque a multidão prefere viver no engano e na mentira, sendo negócio de um homem. Mas tem muitos que estão conhecendo. Por isso que Jesus disse, muitos são os que se perdem. Poucos são os que encontram a porta para a salvação. Sabe por quê? Porque a multidão não vai dar ouvido ao Senhor. Por muitos anos e séculos, os líderes religiosos, principalmente pastores de igrejas evangélicas, enganaram o povo falsificando e dando interpretação errada e aplicando para o povo uma regra mentirosa, que não é obrigatório para a igreja de Cristo, usando Malaquias 3:10, texto do Velho Testamento, que não tem nada a ver com a igreja, nem para a igreja. Aí hoje eles mudaram o discurso. Não, olhe, o dízimo é um ato de gratidão, é um ato de fé. Eu pergunto a você, pastor, que prega isso. Aonde Jesus ensinou isso? Quem ensina isso é vocês. Aonde Jesus ensinou que dízimo é um ato de fé e de gratidão? Aonde Jesus ensinou que tem que dar dízimo? Aonde Jesus ensinou? Aonde o Evangelho ensina? E a doutrina de Cristo nos instrui? Que tem que estar dentro da igreja para viver para Deus, para adorar a Deus, para buscar a bênção de Deus, dentro de campanha, de pacto, de voto. Aonde Jesus ensinou isso? Ou os apóstolos que levaram a doutrina de Cristo para a igreja? Aonde eles ensinaram que o sábado é quem salva? Que tem que crer em Jesus, mas tem que ser batizado. Tem que crer em Jesus, mas tem que dar o dízimo. Tem que crer em Jesus e se não estiver na igreja não é dele. Aonde? Aonde isso está ensinado nas Escrituras? No Novo Testamento, na doutrina, no Evangelho de Cristo. Meus irmãos, sejam espertos. Desperta tu que dormes, irmãos. Vai examinar as Escrituras. Sabe o que foi que Jesus disse? Aprendam de mim. Ele disse que nós precisamos aprender dele. Por isso que eu digo sempre aos irmãos, irmãos, quando alguém vier até você trazer algum conceito de Deus, trazer alguma ordenança dizendo que Deus assim manda, eu oriento os irmãos a fazer a seguinte perguntas. A seguinte pergunta a tal pessoa, quem foi ele? Pergunte assim, Jesus ensinou isso? Jesus ensinou isso que você está ensinando? Que os pastores ensinam dentro das igrejas? Alguém chegou para mim e perguntou, irmão Wellington, qual é a linha doutrinária do senhor? O senhor é calvinista ou arminiano? As pessoas chegam para mim e perguntam, irmão Wellington, qual é a igreja do senhor? O senhor é da Batista? O senhor é da Assembleia? O senhor é da Presbiteriana? É da Adventista? É da Congregacional? É da CCB Cristã do Brasil? Eu digo, a minha linha doutrinária não é a de Calvino nem de Armínio. Eu não sou seguidor de nenhum teólogo. Eu sou seguidor de Cristo. A minha linha doutrinária é a de Cristo. Eu sigo a Cristo. Aí eu respondo a eles assim, eu não tenho igreja. Eu não sou de igreja A, B ou C. Eu sou membro que formo a igreja. E a igreja de Cristo não é uma igreja instituição. Eu sou membro que formo a igreja. Eu não preciso estar dentro de igreja para ser de Deus. Eu preciso ser membro que formo a igreja para ser de Deus. E essa igreja não é uma instituição, não é um recinto, não é um ambiente, não é uma casa de alvenaria onde o povo diz que é casa de Deus. Essa igreja somos nós, aonde somos templo, casa, morada e habitação de Deus. Vocês sabiam disso ou não?
Ou vocês estão sendo ensinados na mentira de que a casa de Deus é aquela construção de alvenaria que o homem ergueu e deixou bonita para impressionar você e botou o nome lá, Igreja de Deus, Assembleia de Deus, Igreja do Poder de Deus, Igreja da Graça de Deus, Igreja da Unção de Deus, Igreja da Palavra de Deus, Igreja não sei o que de Deus. Tudo é Igreja de Deus. Mas essas igrejas não são de Deus. Porque Igreja de Deus não é nenhuma dessas instituições. Igreja de Deus são pessoas que se convertem a Cristo. Individualmente somos membros. Mas no coletivo formamos o corpo de Cristo, a Igreja de Deus. É assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina eu estar dentro de Igreja de Deus, de casa de Deus, adorando a Deus no templo de Deus. O que a Bíblia me ensina, o que a palavra, a doutrina de Cristo me ensina, o que Jesus me ensinou, é que eu, como igreja, que sou membro dessa igreja, é em mim que ele habita, não é ali. O templo de Deus sou eu, não é ali. A casa de Deus sou eu, não é ali. Vai examinar as Escrituras e veja isso que eu estou falando, se eu estou errado ou não. Agora eu te pergunto, como tu vai me refutar? Se eu estou pregando a verdade, eu não sou a verdade, mas eu estou na verdade. Não tem como você vencer a palavra. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você for examinar a palavra, você não vai encontrar esses ensinos malditos, Jesus ensinando, que eu aqui refutei. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe. Mais um momento de instrução foi proporcionado para vocês e que vocês sejam prudentes. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crer e se converter e praticar, será salvo. Porque Jesus disse assim, Mateus 7, 24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua vida com Deus, a casa na rocha. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Jesus vai dizer assim, antes, bem-aventurados que ouvem e praticam o quê? A vida de igreja? A minha palavra. Jesus lá em João 8, 31, vai dizer assim, se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu só sou discípulo de Jesus? Não é estando dentro de igreja evangélica. É estando em Cristo. E a palavra de Cristo em mim, me guiando, me instruindo, me orientando. Jesus vai dizer assim lá em Mateus 7, 21. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas aquele que ouve e guarda a palavra de meu Pai que está no céu. Não é aquele que está dentro de nenhuma igreja. Jesus vai dizer assim, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus não vai dizer, permanecesse na igreja, estava na igreja. Não tem igreja não, meu irmão. Cristo não ensina nada de igreja para ninguém estar não. Quem ensina isso é os líderes, falsificadores da palavra, que manipulam o evangelho, que não se submetem ao evangelho. Jesus, ele vai dizer assim, escuta aí. Jesus vai dizer assim, lá em Lucas capítulo 8, versículo 12, que o diabo, ele trabalha, não é para tirar ninguém de igreja. Ele não está preocupado com isso. Se essa cilada, essas armadilhas, quem criou foi ele. O diabo trabalha para tirar você da palavra e tirar a palavra do seu conhecimento. O diabo não está preocupado em desviar ninguém de igreja. Porque igreja não é o caminho que leva a Deus. Ele quer desviar você da fé, do conhecimento da palavra. Jesus vai dizer assim, Lucas 8, 12. O diabo, depois que o homem ouve a palavra, ele vem e tira, não o homem de igreja,
tira a palavra do coração do homem, para que o homem não se salve, não é tanto dentro da igreja, não se salve, crendo na palavra. Como é que esses pastores ensinam o povo que tem que estar na igreja? Só é salvo se estiver na igreja, guardando os rituais cerimoniais, os mandamentos de igreja. São os mentirosos e falsificadores da palavra. E esses homens ainda dizem que são de Deus, são não. Eles só enganam os simples. São ministros de Satanás. Porque Jesus não orientou ninguém à igreja. Ele não mostrou o centro da vida do homem com Deus dentro de igreja. Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não mandou procurar a igreja verdadeira. Jesus não mandou estar dentro de religião verdadeira. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Ele mandou crer nele que é a verdade para ser salvo. Não é estar dentro de igreja verdadeira. Como hoje há uma discussão muito grande. A igreja católica diz que a verdadeira é ela. A evangélica diz que é ela. Os mormons dizem que é ele. Os testemunhos de Jeová diz que a igreja verdadeira, o povo verdadeiro, é os que estão lá dentro da instituição. E Jesus não ensinou nada disso a ninguém. Jesus não orientou ninguém a ser crente de igreja evangélica, a ser crente de igreja católica, a ser crente de igreja mormon, a ser crente de testemunho de Jeová, de nenhuma religião. Jesus não mandou ninguém estar em nenhum local, instituição religiosa. Ele disse, João 15, 7, se vocês estiverem em mim, nele, e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras dele, é ela que deve estar em nós, nos guiando, nos norteando, nos conduzindo, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a palavra de Cristo, não é a vida de igreja. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus convença você agora. Trabalhe no seu entendimento. Abra o seu entendimento para você ter o esclarecimento. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, esteja guiando você na verdade, na palavra. Porque o Espírito Santo de Deus não guia ninguém dentro de igreja. Jesus disse lá em João 16, 13, que ele nos guiaria em toda a verdade, em Cristo, na palavra de Cristo. É aí que o Espírito Santo de Deus nos guia e nos leva a estar. Vou te dizer mais uma para encerrar. Eu ouvi um pastor de uma determinada igreja, ministério, e eu vou dizer o nome, que é público, eu posso falar. O pastor presidente do sistema Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do estado de Pernambuco, esse pastor presidente, ele advertiu aos seus membros, aos seus discípulos, que eles tinham que, aos obreiros, que eles tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Quando ele disse a doutrina da igreja, ele não está dizendo igreja de Cristo. A doutrina da igreja dele. A instituição que estabelece as regras e as normas dentro da sua hierarquia. Quando esse povo fala a igreja, é a igreja deles, não é a igreja de Deus. Até porque que a igreja de Deus não é essas instituições. Então, esse pastor, presidente do Ministério Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, ele disse assim, que os irmãos tinham que amar a igreja e dar a vida pela igreja, ter zelo da igreja. Eu pergunto, Jesus ensinou isso a alguém? Ao contrário, irmão. Jesus não mandou amar igreja, a instituição. Quando esse pastor diz a igreja, ele está falando, não é da igreja de Deus. Ele está falando da igreja, o ministério dele, que ele criou, o grande império que ele levantou. Não é a igreja de Deus. Igreja de Deus não é isso. Jesus mandou alguém ser fiel a alguma igreja? Jesus mandou alguém amar e entregar a vida a alguma igreja? Instituição ou qualquer igreja? Se você pegar
o Evangelho de Cristo, lá em Marcos, capítulo 8. Aliás, é o capítulo 8, o versículo 34. Vamos ver aqui. Aprendam de Cristo, meus irmãos. Olha o que Jesus mandou. Enquanto esse pastor mandou o povo, advertir o povo para amar a igreja e ser fiel e jurar fidelidade à doutrina da igreja, não de Cristo. Jesus não mandou ninguém ser fiel à doutrina de igreja alguma. É a palavra dele, a doutrina dele. Lá em Apocalipse 8, 3:8, Jesus vai dizer: guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando Jesus vai dizer assim, ser fiel até a morte, não é fiel à igreja, é fiel a Cristo, guardando a palavra dele, como igreja que somos. Aí o pastor manda vocês ser fiel e amar a igreja. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Jesus não disse por amor de mim e de igreja. Jesus vai dizer por amor de mim, dele, e do Evangelho. O amor que nós devemos ter não é nenhuma instituição igreja, como fidelidade a Deus. O amor que devemos ter, o zelo que devemos ter, o cuidado que devemos ter, a fidelidade que devemos ter é a Cristo, a sua doutrina, a sua palavra. Mas veja e observe, irmão, isso é muito sério. Abre os olhos, irmão. Os pastores estão falsificando na tora a palavra de Deus. Os pastores estão deturpando e contrariando a verdade do Evangelho para poder manter o povo escravo deles, negócio deles, propriedade deles, dentro do sistema igreja deles. Jesus não mandou em canto nenhum, irmãos, ser fiel à doutrina de nenhuma igreja, de nenhum teólogo. Jesus não mandou dar vida por igreja. Amar a igreja é a Ele. É a palavra dele que nós, como membro, que formamos a igreja de Cristo, aonde as portas do inferno não vai prevalecer. Nós temos que ser zeloso da doutrina de Cristo. É isso que devemos fazer para manter a nossa vida na salvação. Foi o que Paulo disse, orientando Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da vida na igreja. O que é que diz a palavra de Deus? 1 Timóteo 4,13, 4,16. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Essa doutrina não é doutrina de igreja alguma. É a doutrina de Cristo. Mas os homens estão levando vocês, estão formando em vocês, estão advertindo vocês para ser fiel à igreja, para ser fiel à líder, para ser fiel à instituição, para ser devoto e praticante, para exercer obediência, submissão a instituições, pela hierarquia e o domínio dos homens. Não estão formando em vocês o conhecimento de Cristo, nem estão formando vocês discípulos de Cristo. Infelizmente, muitos irmãos que são religiosos estão presos na religiosidade, me questionam, me contestam, me criticam, me julgam, porque não param para ouvir o que eu falo com entendimento. Estão com a mente cauterizada. Os líderes fizeram a lavagem cerebral para cegar o povo, para que eles não tenham conhecimento da verdade do Evangelho. E é isso que o diabo faz. Cega o entendimento do povo, para não conhecer a verdade do Evangelho de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:4. Cuidado, irmãos. Dá ouvido à palavra de Deus. Não endureça o coração. Quem te conduziu nessa instrução, nessa hora,
foi o Espírito Santo. E que nesta hora, nesse momento, que você ouviu e está ouvindo essa instrução, essa orientação, sua mente seja esclarecida e aberta e você tenha o entendimento da verdade por onde você vai ser liberto. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou encerrar nesse momento essa ministração, agradecendo a Deus e mandando a paz do Senhor para meu irmão Márcio Carneiro, meu irmão Edinaldo Nogueira, para minha irmã, a Iara Maria, que também está assistindo. A paz do Senhor para esses irmãos. Minha irmã Silene Santos, a paz do Senhor para todos vocês. Minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo, vamos estar combatendo o bom combate da fé. Porque nós somos um só corpo. Membros que formamos um só corpo. Guiado por uma só cabeça, que é Cristo. Dentro de uma só doutrina, que não é doutrina de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo. Batizado em um só batismo, que não é batismo de igreja nenhuma, é o batismo do Espírito Santo, no qual nos tornamos membros do corpo Igreja de Cristo. Numa só esperança, que é a esperança do encontro com Jesus, da ida a Ele, que todos nós como igreja vamos ser levados. Nós nos congregamos aqui. O ponto principal de congregar não é dentro de uma instituição igreja, é na palavra. Como diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se vocês estiverem na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. A minha comunhão com você, que é também da fé, é se você estiver na fé. Se é que não foi reprovado. Mas a fé em Cristo, na palavra, não é a fé em igreja evangélica. É a fé no Evangelho. Jesus não nos chamou para crer e nem viver dentro de igreja evangélica. Ele nos chamou para crer e viver na direção do Evangelho. Então que Deus abençoe a todos os meus irmãos que sempre me acompanham aqui na internet. Meu irmão Pereira, aqui da minha comunidade do Pina, aqui de Recife. Todos os meus irmãos e amigos, que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, que formamos a Igreja de Deus agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Minha filha vai desejar a paz do Senhor para todos vocês. Amém, filha? Paz do Senhor para todos vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Cristo continue abençoando todos nós, porque Ele é o que, Pai? Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Amém, meu amor. Te amo, Pai. Pai.